A arte do atendimento no mercado de luxo. Bom, eu sou Carol Cocato, eu tenho pós-graduação em Ética, Valores e Cidadania, especialização em Neurociência e Comportamento e trabalho desde 2011 com empresas. Atualmente eu trabalho na Baicame, presto uma consultoria lá, na Valvê, mas já trabalhei em outras marcas desse mercado. A minha função, quando eu presto consultoria, é gestão de cultura organizacional. O que eu gosto é de trabalhar com o ser humano, eu gosto de lidar com pessoas, de entender comportamento, porque a minha primeira formação é pedagogia, né? Eu acredito que a gente nasce e a gente tem uma capacidade enorme de aprender um montão de coisas. Né? Se a gente deseja mesmo, a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o nosso jeito de agir. Ontem eu estava na palestra do Ferreirinha e ele falou uma coisa muito legal, que é assim, estar disponível para rever os seus conceitos. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer por nós mesmos. Né? Enquanto a gente está vivendo, a gente revê o que já está dado, assim, que a gente já sacramentou, mas será que é isso mesmo? Será que a gente não pode mudar de opinião? Será que a gente não pode agir de um outro jeito? E isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal. E por que o atendimento é tão importante no mercado de luxo? Né? Eu estou trazendo o mercado de luxo, mas eu falo do atendimento de forma geral também. Por que ele é tão importante? É uma pergunta. Por que vocês acham? Sentir exclusividade, talvez? Sentir exclusividade. O que mais? Para se manter. Manter o seu lado sempre. Fidelizar, né? Se for bom atendimento, sim. Parece, senão... Tem uma coisa que a gente cresceu ouvindo, que nós temos dois lados no cérebro, o racional e o emocional. E eu já começo quebrando isso, né? Como eu falei, vamos rever as nossas crenças e o que falaram pra gente? Não, não tem isso, gente, não tem. O cérebro, ele não tem dois lados, que um é o lado racional, o outro é emocional. E eu já descobri isso desde muito cedo, porque eu tenho um tio que, infelizmente, ele prestou o exército e, numa brincadeira com um amigo, o amigo disparou uma arma e a arma atingiu a cabeça dele. E ele ficou com o lado inteiro, atingiu do lado direito, então ele não perdeu os movimentos do lado esquerdo. E aí, eu cresci ouvindo que a gente tem o lado racional e emocional. Eu fiquei pensando, nossa, mas o tio Tchãozinho, eu sinto que ele tem os dois lados, né? Ele é racional, ele é emocional. E aí, o que é isso? Tudo, né? Por que aconteceu isso? Não existe. Nós somos seres mais emocionais que racionais. Por que o atendimento é tão importante no mercado de luxo? Porque a tomada de decisão ela é emocional, ela não é racional. Isso, Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, ele escreveu um livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2012, porque ele provou que no mercado financeiro a tomada de decisão é emocional. Então, para decidir comprar alguma coisa, a gente decide pelo lado emocional. Faz sentido? Então, no mundo cada vez mais pragmático e estressado, o consumidor busca afeto, alegria, significado. Ele não compra só uma cadeira, ele compra o conforto, o acolhimento, a experiência, o que a cadeira vai representar para ele, o que ela representa para a casa dele. Qual é a sensação que ela dá? E aí eu quero trazer essa reflexão aqui, que eu gosto de trazer sempre alguma coisa mais atual. Vocês estão sabendo dessa febre do bebê reborn? Sim. Quem não sabe, quer que eu explique? Eu não sei. Tá. As pessoas estão, por conta de várias questões, né? As pessoas estão comprando bebês super realistas.
né? Eles são feitos artesanalmente, então parecem bebês de verdade, mas são bonecos. Então, adultos, homens, mulheres, estão comprando e estão, né, cuidando, criando uma rotina com esse bebê, né, fazendo festa de aniversário, tudo como se fosse realmente uma criança. Baby, né, vem do inglês, que significa bebê, e reborn vem do inglês também significa renascido, novo. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Lembra do filme Náufrago? Que tinha uma bola? Isso, Wilson. Por quê? Ele não queria ficar sozinho. Ele achou um jeito de ter uma companhia. O Bambam do Big Brother, por mais que ele estava com um monte de gente, ele se sentia só. Né? Então, ele arrumava um jeito de ter uma companhia. Nós, nesse mundo que a gente está vivendo, em que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, em que o índice de ansiedade e depressão aumenta significativamente, as pessoas estão cada dia mais com medo de se relacionar. Só que nós somos seres sociais. A gente precisa do outro para sobreviver. Não tem como. E aí a gente vai procurando subterfúgios, né, como um boneco, para minimizar, né, essa solidão. Mas é um subterfúgio, não é de verdade. Mas eu trabalhei com educação por mais de 10 anos, né, com inteligência socioemocional. Eu percebo que, eu falava muito nas palestras que eu fazia para os pais, o quanto é importante trabalhar a frustração com seus filhos. Porque isso diz muito sobre o medo da frustração. Né? O não, eu falava muitas vezes, às vezes o primeiro não que uma criança recebe é do professor. Ele precisa receber um não no seio familiar com pessoas que ele ama, porque ele cria casca, né? Tipo, sabe que aquilo não é o fim do mundo. Então, cada vez mais a gente está com medo de se relacionar, porque dá muito trabalho se relacionar. Né? Depende não só de você, depende do outro, mas isso vai causando muita solidão, né? Então, para muitas pessoas, especialmente colecionadores e pessoas que passam por perdas, dificuldades emocionais, os bebês reborn simbolizam consolo, cuidado e uma nova chance de conexão afetiva. E o bote não cresce, né? E não cresce. Não faz xixi, né? Não faz malcriação. Então, isso daqui realmente é um subterfúgio, não é algo que também auxilia. Mas isso tudo eu trouxe por quê? Porque a gente quer se relacionar, a gente quer ter conexão, a gente quer ter afeto, né? Ter uma relação em que a gente está sendo visto. Então, por que devemos olhar com atenção para isso no mercado de luxo? O mercado de luxo, aqui que eu trouxe essa fala para vocês, porque é o tema, né? E não só por conta disso. É um mercado que cresce, né? O mercado brasileiro de luxo deve movimentar 133 bilhões até 2030. Ele cresce exponencialmente, né? A gente tem no Brasil uma concentração de renda muito grande. O Brasil ele não parou de crescer, né? Mas tem muito pouca gente, né, ganhando mais. Alto Padrão tem o melhor ano da história de novo, isso foi em 2024, no mercado de alto padrão. A concentração aumenta e o Brasil terá 83 mil novos milionários em 4 anos. Já aconteceu, porque ainda está em 2023. Não foi dessa vez. Então, ou seja, é um mercado que está crescendo e é um mercado que as pessoas estão acostumadas a um atendimento muito personalizado. A um atendimento que se sentem vistos, se sentem contemplados. Né? Na fala anterior, ele estava falando da farmácia. Ontem, na apresentação do Ferreirinha, ele brincou assim, gente, a farmácia já está fazendo um atendimento excelente. O que vocês estão fazendo? Né? Porque tem que ser ainda mais interessante, ainda melhor. Bom, voltando aqui sobre também uma reflexão sobre o mercado de luxo. Quantos brasileiros fazem parte do High Net Worth? 1%. 1% que significa
1,3 milhões de pessoas. 1,3 milhões de pessoas, eu tenho certeza que vocês não têm no mailing de vocês. Né? Então, tem muita gente ainda para alcançar. Muita gente ainda para a gente conversar. E aqui é um mapinha, né, de mais ou menos como é que está essa concentração. Isso em 2022 já mudou alguma coisa, o Centro-Oeste aumentou muito. Né? O Sudeste está mais estagnado, mas o Brasil está crescendo muito para o Centro-Oeste. E a faixa etária é mulher de 52 anos e homem de 48. Nossa, em que faixa que eu tô aí? Então, as expectativas do luxo. Eu trouxe aqui, né, um videozinho de uma massagem. Né? A gente gosta de todo. Quem não gosta de um cuidado? Quem não gosta disso? Mas assim, quando você vai num lugar para fazer uma massagem, ela não te pergunta onde está doendo, por que você veio. E aí, a hora que você sente a dor num lugar mais, ou pede, ela foca um pouquinho mais ali. O que isso quer dizer? Que é personalizado. Né? Então, o atendimento nesse mercado, ele é hiperpersonalizado, ele tem autenticidade, precisa de humanização, sortimento adequado e primor nos detalhes. Quando ele trouxe também a fala do chat, é uma dor que eu sinto, por exemplo, das marcas de alto padrão que eu trabalho, porque realmente, nesse mercado, eles não querem ter a sensação que no primeiro contato é com o robô. Porque eles não querem perder tempo. Eles querem saber, olha, eu estou falando com a pessoa tal que vai resolver o meu problema. Né? Então, precisa ter todo esse cuidado, porque não é o valor, não é o preço do produto. Porque a gente está falando no mercado de alto padrão que a pessoa compra um relógio de 100 mil reais. Ela não vai comprar um tapete de 40? Né? Ela compra uma... Não ser atendido pode ser pior do que ser atendido por robô no primeiro contato. Né? Sim, é pior. Porque a pessoa desiste. Ela fica irritada, né? Ela tem todo um trabalho aí que a gente precisa fazer. E aí, como eu trabalho, né, e gosto de trazer bastante o conceito de neurociência, eu quis trazer aqui para vocês como que a gente faz para ter conexão, né? Conexão no atendimento. Bom, primeiro, escutativa. Todo mundo aqui sabe o conceito de escutativa? Eu não sei. Não. Escutativa é além de escutar. Né? Você precisa, na escutativa, fazer perguntas investigativas. Porque entre o que eu falo e o que vocês estão escutando, existe um abismo, que representa o nosso repertório. Né? O que cada um entende daquele universo. Então, se, por exemplo, olha, vou falar assim, quero um sofá, vim comprar um sofá, né? Gostaria de saber o que vocês têm para apresentar e tal. Aí a pessoa já começa, nossa, eu tenho esse sofá aqui, em couro, tal. Mas aí a pessoa fala, mas eu tenho pet e é para uma área externa. Você já começou a mostrar algumas coisas sem fazer uma investigação, né? Sem perguntar, uma pergunta que eu acho linda. O que é importante para você, para que essa escolha de sofá seja um sucesso? Como eu falei no começo, com certeza vem alguma questão emocional, alguma questão mais do afeto, do conforto, de memórias afetivas. Né? Eu fiz uma pesquisa da minha formação em neurociência sobre a tomada de decisão na escolha da vestimenta. Por que uma roupa a gente deixa guardada e uma roupa a gente usa mais vezes, né? A gente usa muitas vezes e a outra fica mais encostada. Aquilo tem a ver com a experiência que aquela roupa representa para você. Então, se você usou aquela roupa e viveu uma experiência bacana, ou te recorda de alguma coisa bacana, com certeza você vai usar mais vezes. Então, as escolhas também para casa têm a ver com isso. E escutar ativamente é escutar, validar o que a pessoa está falando, fazer perguntas investigativas. Tudo isso ajuda a pessoa a sentir, nossa, eu estou sendo vista. Ela está prestando atenção em mim, ela não está só me ouvindo. Ela está prestando atenção em mim. Superar as expectativas. Né? Eu vou ser atendido num lugar.
Mas como que eu vou ser recebido? Qual é a agilidade desse atendimento? Como é esse pós-venda? Né? Como é o tratamento depois de um ano, como ele estava falando? Tudo isso supera as expectativas. Fazer além, cercar o cliente, deixar ele muito confortável de que todo o problema dele vai ser resolvido, né, do que ele está buscando. E ter repertório também. Isso é muito importante. Eu faço um trabalho também de dress code nas empresas que eu trabalho. Porque nós temos no nosso cérebro um neurônio que chama neurônio espelho. Por isso que a gente chora vendo outras pessoas chorar, a gente sente um pouco de nojo quando outra pessoa vomita, porque a gente tem a gente espelha, né? E quando a gente vê uma pessoa com uma vestimenta semelhante à nossa, ou que comunica alguma coisa que a gente veio procurar, por exemplo, nessa loja aqui, imagina se uma pessoa está vestida toda de rock, calça rasgada. Não é que é inadequado, não é que não pode, está feio, mas é que dentro dessa loja causa um ruído na comunicação. Mas dentro da galeria do rock é excelente. Então, precisa se adaptar e criar e minimizar, né, essa comunicação. Deixar mais estreito. A pessoa perceber que ela, hora que olhar, ela pode confiar. Nossa, essa pessoa entende do que eu estou falando. Né? Aí pergunta assim, então, eu vou colocar na minha sala uma luminária do Ingo Mauer. E a outra fala assim, quem? Luminária do quê? Né? Então, isso tudo atrapalha também a negociação, a conversa. Então, nesse mercado é importante a gente saber. Né? A Sana está aqui, ela tem uma revista excelente, né? Ela traz com bastante conteúdo, e isso ajuda a ampliar o repertório e deixar com que o cliente sinta mais confiança. Crie conexão com vocês. Né? Estou falando aqui mais com arquitetos também. Né? Eu acho que com arquitetos também é a mesma coisa. Né? Do atendimento de loja, atendimento com arquitetos. Né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando com essa parte mais da moda, tive uma conversa com uma arquiteta que ela do estúdio, ela falou, mas como que vocês fazem as compras e não tem recompra de roupa, né? A gente vai, faz a compra, porque normalmente você faz o projeto e vai e volta várias vezes. Aí eu perguntei assim, mas vocês fazem quais perguntas antes de fazer o projeto? Muitas vezes não fazem tantas perguntas assim. Vão muito para uma área mais técnica. Deixa eu medir o ambiente, deixa eu ver o que é, qual é a cor que você mais gosta, quais são as texturas e tal. Isso tudo a ChatGPT faz também. Né? Você manda a foto, ele faz. Aí faz até melhor, porque ele coloca ainda, ele faz algumas outras perguntas para criar outras coisas. Mas se você faz perguntas que envolvem emocionalmente, cria conexão. Né? Deixa o projeto mais personalizado. E a pessoa sente que ela está sendo vista, que ela foi contemplada. Que a identidade dela não está sendo ignorada, está sendo vista, está sendo colocada ali. Faz sentido para vocês? A tomada de decisão do consumo ocorre quando a emoção ultrapassa a razão. Quando a gente faz uma apresentação que a gente consiga trazer emoção para o nosso cliente, às vezes a diferença de valor de um projeto para outro nem vai fazer diferença para ele. Assim, ele vai confiar tanto, vai querer tanto que você faça o projeto dele, que ele vai falar assim, não, isso aqui, eu fiquei emocionado, eu sei que isso vai me ajudar muito. Né? Eu vou ter menos trabalho depois. Né? Então, é muito bom. Então, como que nós geramos conexão? Como que a gente gera? Acho que através das emoções. Como que a gente cria emoções? Através dos relacionamentos, da necessidade de entender o cliente, né? Uhum. O que ele gostaria que tivesse no espaço dele. Sim. Acho que é ouvir o outro, mais do que falar sobre o que você tem para oferecer. Isso é muito importante. Ouvir o outro. Mas eu quero trazer a questão da neurociência. Né? A gente tem três
nomes aqui que eu gosto de trabalhar. O primeiro deles é a ocitocina. Alguém já ouviu falar? Ocitocina é conhecido como o hormônio da felicidade, né? Ele traz o vínculo social e emocional. É o hormônio do amor, da felicidade, porque está envolvida na criação de laços afetivos, como o vínculo materno-infantil, relações amorosas e até interações sociais de confiança e empatia. Quando a gente abraça alguém que a gente ama, a gente libera ocitocina. Então, é muito... a mãe, quando está com o filho no colo, ela libera muito ocitocina. Então, isso é muito importante. Então, eu já me adiantei, né? Imaginar alguma situação. Vamos imaginar a situação que é assim. Você pensar numa pessoa que se vocês gostam muito, e essa pessoa vai viajar e fica 1 ano fora. Morrendo de saudade dessa pessoa, você vai, né, no aeroporto buscar essa pessoa para ela voltar. E a primeira coisa que você faz é dar um abraço nela. Se a gente for medir a ocitocina no seu organismo, ela vai estar lá em cima. Então, é uma coisa muito importante para a gente. E até tem muita gente, né, passeando em alguns locais. Tem muita gente assim, né? Você quer um abraço? Com as placas. Né? No Brasil fizeram fora e aqui acabam fazendo também, né? O abraço em desconhecidos libera também, mas não é tanto enquanto com uma pessoa que você tem algum afeto, né? Outros gatilhos, né, da ocitocina. Contato da pele da mãe com o bebê, sexo e orgasmo, olhar nos olhos de alguém com afeto, atos de carinho, como segurar a mão, massagear, e situações de cooperação e ajuda mútua. A ocitocina ajuda até na dor. Quando a gente está com dor e alguém toca, faz carinho, essa dor até diminui. Por isso que eu falo, a gente nunca pode esquecer, nós somos seres sociais. Um bebê reborn não vai substituir o ser humano. Né? É o beijinho da mãe no machucado do filho. Faz toda a diferença. E no atendimento ao cliente, como que a gente pode promover a produção de ocitocina? Eu acho que quando atender na necessidade, né? Quando você vê um sorriso no cliente, então você está atendendo a expectativa dele. Eu acho que é oferecer um cappuccino, oferecer um café, escutar o que ele tem para falar. Eu acho que as lojas de alto padrão, em geral, elas tentam encantar desde a roupa que o atendente usa até a louça que ele escolhe para servir o café. São pequenos, a bolachinha do café, pequenas atitudes que demonstram um certo carinho. Sim. A cooperação, né, ajuda muito. Então, por exemplo, um cliente chega no escritório de vocês ou na loja e, né, trânsito, no final do dia, está mais atrasado, está estressado. E aí você fala, não, senta aqui, eu vou cuidar de você, vem aqui, o que você precisa? Quer um café, um chá? Respira um pouco. Quanto tempo você tem? Eu vou me organizar para te atender no tempo que você tem. Mas eu quero que você se acalme, fique bem. Né? Isso ajuda o cliente a relaxar e a te ouvir também, a estar disposto, né, a conversar com você. Ocitocina não só fortalece vínculos afetivos e sociais, como também modula o comportamento, promovendo a confiança e proximidade emocional. Então, quando a gente consegue fazer isso durante o atendimento, a gente consegue criar vínculo com o cliente e ele cria mais confiança com você. Tá fazendo sentido? Agora a gente vai falar da dopamina. Sistema de recompensa e motivação. A dopamina está diretamente ligada à sensação de prazer e motivação. Quando realizamos algo gratificante, como comer, socializar, praticar exercícios, o cérebro libera dopamina, reforçando esse comportamento. Então, essa é bem mais conhecida, né? A dopamina. Então, imagina vocês, né, depois de um dia exaustivo, várias reuniões chatas, projetos que não deram certo. O cérebro, ele busca prazer. E eu trouxe aqui um chocolate que, né, quase 100% da população ama chocolate. Aí imagina chegar em casa,
pegar uma barra, comer essa barra, né? Degustar e falar, eu mereço isso. Isso você está liberando, né? Você está tentando te dar uma recompensa por um dia exaustivo. Vai te liberar dopamina e pode te viciar. Né? Dependendo do jeito que você vai fazendo isso, você se vicia. Então, às vezes, muita gente está falando de dopamina. Por exemplo, tem vários tipos de dopamina. Dopamina do celular, de ver rolar o feed, é uma dopamina ela vem muito rápida, mas ela é pobre. Né? Você cria a sensação de bem-estar, mas ela sai rapidinho. Agora, da corrida, não. Da corrida, ela fica mais a longo prazo. Então, escolher qual dopamina que a gente quer colocar no nosso organismo. Gatilhos da dopamina, conquistar uma meta, alcançar um objetivo, receber elogios ou reconhecimento, ouvir uma música envolvente, aprender algo novo, interessante, vivenciar uma experiência satisfatória. Tudo isso ajuda a liberar a dopamina. E no atendimento, como que a gente pode fazer isso? Dar chocolate, tem muita gente que usa essa técnica. Numa reunião, deixar um chocolate ali ajuda. O que mais? Do lado do café. Chamar o cliente para uma corrida. Ó, vamos voltar aqui. Tem as dicas aqui. Vivenciar uma experiência satisfatória. Receber elogios e reconhecimento. Né? Mostrar para o cliente, olha que interessante isso, de reconhecer que ele é uma pessoa que sabe o que quer, né? que tem bom gosto para alguma coisa. Olhar, todo mundo tem um lado bom, né? E falar genuinamente, buscar olhar para isso e trazer genuinamente, verdadeiramente, isso durante a conversa. Né? Isso ajuda a liberar. Vivenciar uma experiência satisfatória, a entrega de um projeto, né? Como é que a gente pode vivenciar? Como que pode deixar essa experiência ainda mais satisfatória? Isso vai liberar bastante dopamina. Posso dar um exemplo? Pode. Eu levei uma arquiteta e ela foi até em consideração a minha pessoa para fazer uma experiência numa empresa de pisos vinílicos. Aí no final ela falou assim para mim, eu tenho que confessar uma coisa. Eu acho que eu liberei nela. Porque ela falou assim, poxa, quando alguém convida a gente para visitar piso vinílico, a gente acha que é tudo igual. E eu estou saindo daqui com uma experiência, um enriquecimento do produto, que para mim era tudo igual. Não, o seu é diferente. Você superou a expectativa dela. Soltei tudo que você falou aí, ela deve ter sentido. Faz toda a diferença. Ela vai lembrar de você, porque tudo isso gera memória. Por que a gente lembra, por exemplo, onde a gente estava no 7-1? Nossa, é verdade. Por que a gente lembra disso? Porque gerou uma memória, né? Foi impactante, teve muitas emoções. Né? No 2-2 com a Croácia, em algum momento, ninguém vai lembrar. Mas no 7-1 não tem como. Foi uma memória de revolta. Mas também a gente sabe exatamente quando o dia que casou, o dia que teve o filho, ou quando recebeu uma promoção, sabe? Às vezes até que roupa estava. Então, todos esses momentos vão gerando memória. Quando a gente cria memória no nosso cliente, a gente cria conexão. Gatilho de antecipação de recompensa, emoção emocional, visualização sensorial do ambiente, senso de progresso, personalização. Falar para ele, imagina, né? Imagina, eu presto consultoria na Valvê, né? E aí tem uma consultora lá que falou assim, eu falo pro meu cliente assim, ele fala, nossa, mas esse chuveiro é muito caro, né? Mas ela sabe, né? Quem tá ali sabe que não é qualquer produto. E aí ela fala assim, mas você merece, né? Um banho. Imagina você chegar em casa um dia cansado. E aí essa água que tem essa pressão, ela vai cair no teu corpo, fazer uma massagem em você, vai ser um banho super relaxante. Você não acha que você merece isso? Ela já cria a memória, já imaginou o que é isso. Né? Então ajuda muito. E por último, né, é a serotonina. A serotonina ela é responsável pela interação social e o afeto físico. Aumentam a liberação de serotonina, isso aumenta a liberação de serotonina e ocitocina, fortalecendo o sentimento de pertencimento e estabilidade emocional. Imagina vocês lendo uma coisa,
E nessa coisa que vocês estão lendo, vocês percebem que vocês... Nossa, está falando uma coisa que eu já sabia. Ou eu já imaginei isso, já pensei nisso. Ou eu já vi isso em algum lugar. Valida uma coisa que você já aprendeu, uma coisa que você fala. Isso tudo libera serotonina. Outros gatilhos naturais de serotonina, né? Dormir bem e respeitar o ritmo circadiano. Praticar gratidão e pensamentos positivos. Meditação, respiração profunda, mindfulness. Alimentação rica em triptofano. Exercício físico regular e exposição à luz solar. No atendimento com o cliente, como que a gente pode liberar a serotonina? Desculpa, está errado. Esse é mais difícil, eu coloquei aqui. Ó. Oferecer um pós-venda que reafirme a escolha dele. O que funciona? Reforça a segurança de decisão, reduz o arrependimento e aumenta a serotonina pós-compra. Porque lembra que eu falei ali sobre o livro? Né? Validando o que ele já sabe, validando o que ele trouxe. Né? Você validar depois o que está acontecendo, as escolhas dele. Né? Deixá-lo mais seguro daquilo. Ajuda a liberar a serotonina. Faz sentido? Estabelecer vínculo humano e empático. Por exemplo, me conta mais sobre o que te inspira. Quero entender o que faz você se sentir bem no seu espaço. Por que isso funciona? Porque gera conexão humana e aumenta tudo isso, né? Serotonina, confiança e satisfação, bem-estar. Então, a gente está procurando isso no nosso relacionamento. Né? A gente quer que isso aconteça para que a gente estabeleça uma decisão mais assertiva. Está errado aqui. Quando contamos a nossa experiência, as pessoas esquecem. Se a mostramos, elas lembrarão. E se a envolvemos, elas entenderão. Então, eu amo essa frase porque ajuda a entender basicamente tudo isso que eu falei. É envolver, né, nessa experiência. É deixar o cliente fazer parte daquilo. E eu queria compartilhar uma experiência pessoal. Né? Trabalhei por quase 10 anos com educação. E eu tive muitos alunos autistas, muitos, do espectro autista. E a primeira vez que eu dei aula para uma criança de 4 anos, autista, que não falava, só balbuciava, chorava toda vez para entrar na sala de aula, não queria entrar de jeito nenhum, brigava, não queria comer nada. Então era assim, imagina a dor da família em ver isso, não interagia com ninguém. Para ele estava sendo um inferno tudo aquilo. Né? E eu fiz tentativa e erro. Muitas vezes, deixa eu tentar isso aqui, tentar aquilo ali. E como eu consegui trazer esse aluno para mim? Ele chama Matheus. Ele gostava de brincar com o avião. E ele brincava de um jeito bem esquisito com o avião. Ele ficava fazendo barulho, batia na testa dele, jogava no chão, dava risada. Eu espelhei ele. Eu peguei a mesma coisa que ele estava brincando e fiz a brincadeira. Ele olhava para mim e dava risada. Aí depois ele voltou, aí ele viu, aí ele vinha, aí de repente ele pegava o brinquedo, olhava para mim, para ver se eu ia pegar também. Aí a gente começou a se comunicar. A gente começou a se comunicar assim, sem falar, porque ele não fala até hoje. Tem contato com a mãe dele, ele não conseguiu trabalhar, né? Não tem isso. E aí, a gente criou um vínculo tão grande, sem precisar conversar, sem precisar falar, que a primeira pessoa que ele abraçou fui eu. E a mãe dele chorou quando ela viu. Eu falei assim, vem aqui. Tchau, Matheus, me dá um abraço. Aí ele veio, me deu um abraço, ela começou a chorar, porque ele nunca tinha abraçado ninguém. Ele não gostava disso. E ele ia para a escola feliz. Então, eu estou trazendo isso para dizer que, se até com uma criança que tem dificuldade de se comunicar, né, que tem uma questão que realmente é muito difícil, o toque físico, muito difícil a comunicação, muito difícil a liberação de todos esses hormônios, ela conseguiu se comunicar e eu consegui gerar um vínculo, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai conseguir gerar um vínculo assertivo, longo, duradouro, com todos os clientes de vocês. É isso. Obrigada. Ai, Carol, obrigada, que lindo.
Eu adorei. Pessoal, nós estamos um pouquinho atrasados.